O que tem a ver, né, esse conteúdo que o Felipe vai desenvolver com o TCC? O TCC, a gente enxerga o TCC como se fosse um bichão, né? Um bicho-papão. Eu fiz uma pesquisa com a turma do segundo aí, né? Que a gente começou a planejar o TCC. O Felipe acho que entrou aí. Planejar o TCC. E eu vi que a maioria já fez um TCC, então já tem, né? E as pessoas que já fizeram o TCC, elas têm aquela coisa na memória, né? Então, assim, então, a hora que a Silvânia entrou e falou do vestibulinho, né? Ou eu já ouvi muito isso. Eu queria fazer design, eu queria fazer edificações, só que, tem TCC, né? Aí, a hora que fala assim, mas o TCC, né? O TCC, se ele for desenvolvido dessa maneira que a gente vai mediar esse sábado aí, e eu falo bastante para os alunos que eu estou agora no planejamento, né, de TCC, o que eu falo bastante é o seguinte: a gente tem que buscar alguma coisa que a gente sonha, né? Então, são os sonhos. Lógico, relacionados com o tema do TCC, né? Ou com o tema, não, né? Na verdade, com a pertinência do nosso curso, tem que ser pertinente ao nosso curso, o curso que está sendo desenvolvido no momento. E aí, assim, surgem várias coisas, né? Então, assim, já aconteceu, e os TCCs que foram para a FETEPS, né, que a gente sempre está dando o exemplo aí, né, da FETEPS, agora está aberto de novo as inscrições, aí o pessoal vai participar, né, o pessoal do terceiro que formou agora no final, no meio do ano, eles vão participar com a Chese, né, quem assistiu aí a apresentação dos TCCs, né, eles vão entrar com a Chese. Então, assim, é o sonho, é aquela coisa do sonho, né, assim, eu bato, e outra coisa, curiosidade, né? Então, quando eu sou curiosa, quando eu sou curioso, eu consigo enxergar possibilidades, né? Então, se eu não sou curioso, se eu não sou observador, esse trabalho que eu falo, não o trabalho, o TCC, mas esse sonho, esse objetivo, a gente não consegue alcançar, né? Então, parte muito da observação. Então, ficar naquela coisa da inércia, né? De sentar aqui, vou ficar aqui esperando o meu sonho chegar, não vai chegar, né? Não vai. Eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, eu tenho que jogar alguma coisa para o universo colaborar com o que eu desejo, né? Então, essa inércia, né? Que essa coisa de eu colocar a coisa aqui e ficar aqui, não vai fazer com que a gente tenha aí profissionais criativos, né? Profissionais do futuro aí que a gente precisa. O que a gente precisa hoje? Outro dia eu estava até vendo um recrutador de RH, né? Ele estava falando na TV o seguinte, que não basta ter um diploma, não basta ter uma formação, não basta você chegar lá com o seu diploma de arquiteto, de engenheiro, de advogado, ou que seja, qualquer profissão que seja, né? Não adianta chegar lá com um certificado e falar, eu sou, porque não é, né? O que está se contratando hoje, que o mercado precisa hoje, na atual condição que a gente vive, e daqui vai ser pior ainda, vamos falar assim, pior no sentido de o diploma, o papel não vai fazer mais sentido, é a proatividade. A proatividade, ela é o contrário da inércia. Então, o que é proatividade? Só eu buscar aquilo que eu quero, né? Então, eu tenho criatividade para resolver esses problemas. Então, aqui a gente está com um problema aqui, enquanto o pessoal está tentando resolver o problema de passar os slides, a gente está aqui, né? Resolvendo a situação, mantendo o pessoal aí com atenção, né? Conversando, fazendo esse bate-papo. Então, a gente tem que ser proativo. Para ser proativo, a gente tem que ter objetivo, a gente tem que ter meta. Para a gente ter meta, a gente tem que sair dessa inércia, tá? Então, acho que agora vai.
Ô Felipe, quando você for compartilhar, tem a opção tela e tem a opção janela. A opção janela é ruim, ela pega a sua janela e às vezes ela dá bug. A opção tela é a que mostra tudo que está acontecendo no PC em tempo real. Eu acho que essa opção é mais fácil. Ô Felipe, seu microfone está desligado. Não sei se você está falando. Agora eu não estou vendo ele aqui. Não, ele tá com o microfone desligado. Você está vendo a tela dele? Eu estou vendo a tela, bate-papo com conteúdo. Isso. Só que ele mandou assim, fui. Aí eu fui, mandou no WhatsApp. Tô dentro esperando a Josi terminar de falar pra gente. Não. Ixi, peraí. Faz tempo. Ô, Josi, você não pode projetar a tela para ele? Posso, mas é que o link que ele me passou, eu não me dá permissão para abrir. Ele não fez em PowerPoint, ele fez no Jamboard. E aí ele me mandou o link, mas eu não consegui abrir. Gente do céu. Ele tá ainda com o microfone dele desligado, será que ele não... E eu tô tentando mandar mensagem para ele, e meu WhatsApp também tá bugando. Será que ele tá sem internet lá? A internet lá deve estar ruim. Olha lá, eu não consigo digitar. Deu pau em tudo, na internet. Ai. Ele acabou de falar que travou o Teams dele lá, travou tudo. Ele está reiniciando. Eu não estou conseguindo escrever no WhatsApp, não está indo. Não, ele está reiniciando tudo lá. Ele falou que travou lá, geral. Ah, bom, então enquanto isso, vamos falar da Lady Murphy. Né? Adoro a Lady Murphy. Vamos falar da Lady Murphy enquanto isso, né? Quando eu fiz o meu TCC da faculdade, né, que a gente chama na arquitetura de TFG, TG, aí que tem um monte de nome diferente, mas é tudo a mesma coisa, é trabalho de conclusão de curso, né? O teor é o mesmo. Lógico que tem algumas diferenças aí de formatação, mas, né, cai tudo no mesmo lugar. E eu lembro que a professora falou assim para mim, cuidado com a Lady Murphy. Cuidado com a Lei de Murphy. Aí eu não sabia, nunca tinha ouvido falar da Lei de Murphy. Eu falei, que lei é essa? Ela falou assim, olha, no dia vai dar pau na impressora, vai dar problema no seu computador. A gente não tinha internet. Agora tá reclamando disso hoje. Agora parece que ele tá mexendo. Tá. Oi. Foi? Agora tá show. Agora foi? Agora foi. Vamos ver se vai mudar de tela. Peraí, você clicou aí? Isso, perfeito. Agora tá. Show. Desculpa, gente. Mil desculpas. Precisei trocar de computador. Não, agora foi. Foi. Estão vendo aí? Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem e tá mudando certinho a tela. Maravilha. Sim, tranquilo. Obrigado, gente, pelo retorno. Minha câmera tá fechada, que é para deixar a transmissão mais leve. Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Dê, você quer terminar? Desculpa, tô cortando, atrasando. Não, na verdade, a gente tava falando da Lady Murphy, né? Que ela, o que tiver que acontecer de errado, vai acontecer. E a gente... a gente não pode, às vezes, ficar nervoso, né? Tá. Tem coisa. Tá, então, vou te falar agora. Não precisa ficar nervoso, isso acontece,
tá? E pode passar aí agora o que você tem para passar para a gente aí com tranquilidade, tá? Beleza, gente. Eu entendo que não precisa, mas eu fico por causa do compromisso. Eu levo muito a sério, né? E deixar todo mundo esperando, etc., me deixa muito frustrado a internet e esses programas quando acontece isso. Mas se carregou, então vamos lá, sem perder muito tempo. Bom, gente, então, se vocês estão vendo essa imagem aí, é uma imagem de uma ilha. E aí, no meio da ilha, eu coloquei, ó, Somar, porque é o que todo curso, toda instituição educacional pretende. Então, o convite, né, seja para aquela pessoa que entrou no curso de forma curiosa, para aquele que entrou por gosto, né, por afinidade, que é o amador, ou por aquele que já é profissional ou quer se tornar um profissional, independente da intenção, né, da sua intenção, estar num curso é como estar numa ilha, onde a gente sai do mar revolto da nossa vida real, né, aqui fora, e onde a gente pode trocar ideias e aprender juntos. Ou seja, no momento que eu estou dentro da escola, dentro do curso, eu preciso estar ali de verdade, né? Eu preciso deixar esse ruído da minha vida particular para, nessas pequenas horas, nessas poucas horas ali dentro, que eu me desenvolva. Ou seja, que eu aproveite bem esse estar ali aprendendo algo. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estão vendo? Posso continuar? Sim, está tudo tranquilo agora. Maravilha, gente. Agora fiquei até feliz. Bom, e quem é que está falando, né? Então, eu sou o Felipe, como já foi dito. Eu sou designer e sou educador. Me especializei em educação aí, né? Então, em maneiras de se aprender e como se aprender de forma mais efetiva, aprender melhor. Eu trabalho há 22 anos, mais velho do que muitos estudantes aí, com design, com ilustração, com comunicação, e estou desde 2008 como docente, né, como educador, trabalhando em sala de aula, dando cursos técnicos, cursos livres nas áreas de design gráfico, design de interiores, entre outros. Então, a criatividade nesse trabalho, nessa jornada aí, é uma coisa que eu sempre vibrei, sempre acreditei, e por isso que é um dos pontos que eu queria trazer para vocês hoje. Aí, qual é a ideia desse encontro, né? A ideia era fazer um bate-papo justo para que não fosse algo formal, né? Algo linear, assim. A minha vontade, se nós estivéssemos no presencial, é que a gente fizesse uma grande roda e que a gente conversasse. E o que eu trago, ela com base, né, nas dúvidas mais frequentes dos meus alunos, de pessoas iguais vocês, né, e nas dúvidas que eu sei que acontece aí em vocês, com vocês, né, por causa do que vocês estudam aí na ETEC. Então, tudo que a gente aprende, tudo que eu já ouvi, tudo que eu sei que tem de dúvida, eu peguei isso, somei com essas coisas de processos, de criatividade, de design thinking, entre outros, e aí eu estou trazendo hoje aqui uma conversa com dicas práticas. Então, são coisas que eu vou falar, vou apresentar, mas se você ficar atento, você consegue implementar aí no seu projeto. Bom, seguindo então, qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. O que a gente precisa? O que a gente, como educador, espera dos nossos alunos? O que a gente precisa durante um curso ou durante uma palestra? Primeira coisa que a gente precisa, interesse e dedicação. Sem interesse e sem dedicação, nada acontece, né? Se a pessoa não tiver um mínimo de querer aprender, ou querer fazer, ou querer ser, essas coisas, o curso como um todo fica muito difícil de funcionar, de acontecer, né? E aí, complementando,
Um caderninho é sempre bom, né? O caderninho para anotar as aulas, anotar as ideias, principalmente. As ideias, elas vêm como um relâmpago e elas vão embora como um relâmpago também. As dicas, as atividades. O processo de anotar, ele é muito importante porque ele potencializa a nossa aprendizagem. Quando a gente escreve, quando a gente anota, o cérebro grava mais, a gente grava mais as informações. E um computador não é obrigatório, mas ele é chave. Por que chave? Porque nessas profissões, vira e mexe, você vai usar um computador. Você não vai conseguir fazer um projeto em AutoCAD pelo celular, né? Então, o computador não é obrigado, mas eu preciso ter em mente que eu preciso dele, que eu vou usar ele em algum momento, né? E aqui, no caso, o computador ou celular, ele é usado para aprendizagens, atividades, projetos, entre aspas. Então, sem interesse e dedicação, nada funciona. Quando eu anoto, eu potencializo e eu não posso esquecer que eu não posso deixar de foco ali o contato com a tecnologia. E aí a gente chega no famoso projeto, né? Os projetos. Todos os cursos aqui presentes têm projetos, não tem, gente? Sim, todos eles têm projeto. Certo. E aí, quando a gente fala de projeto, o projeto, né, de forma comum, digamos, ou para os leigos, é tirar a gente ou sair do ponto A e levar a gente para o ponto Z, né? Mas, no meio desse caminho, tem várias coisas que são importantes para a criação de um projeto e para o sucesso de um projeto, ou seja, um projeto que seja possível, né? Uma palavra-chave para a gente é possibilidade. Inclusive, vai a primeira dica ninja aqui. Anotem, de preferência, essas dicas para guardar tudo que eu estou falando aqui. São coisas possíveis, são coisas que estão perto ou que fazem parte da nossa realidade, nada de estranho ou de inalcançável. Bom, quando a gente começa um projeto, a gente tem que lembrar que todo projeto parte de um desejo e, óbvio, ele parte de um problema. Ou seja, todo cliente, todo projetinho, todo interesse, todo trabalho, seja de forma autônoma ou num escritório, terá, né, na sua alma aí, sempre o desejo e um problema a ser resolvido. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Tranquilo. Pode continuar. Valeu, pessoal. Desculpa, gente, eu fico perguntando mesmo, porque ficar falando sozinho com uma tela, a gente não sabe se as pessoas estão aí ou não, né? Entendemos. Felipe, fica tranquilo, nós passamos por isso todos os dias. Sei bem como é. Beleza, gente. E aí, como eu disse, né, é muito comum a gente ouvir falar que um projeto parte do A e tem que levar a gente até o Z, né? Então, o que seria o Z? Então, o Z é o resultado ou a transformação que o projeto faz, ou a transformação que o projeto causa nas pessoas, né, nos ambientes. E, como eu disse, a gente não pode esquecer que entre o A e o Z, nós temos um caminho, nós temos um processo. Então, todo projeto, ou a parte mais importante de um projeto, nem é a entrega final, mas o processo que tem no meio, principalmente para vocês, para nós estudantes, né? Então, nesse momento do curso, me digam aí, quanto tempo de curso vocês fazem? Vocês têm 1 ano e meio, 2 anos e 3 anos, né? No caso do pessoal do colégio, né? Isso, beleza. Agora me responda, apesar que eu não vou ver pelo chat, mas o que é 1 ano e meio, 2 anos ou 3 anos na nossa vida?
É muito pouco 3 anos, 2 anos ou 1 ano e meio para uma vida inteira pela frente. Esse ponto em que vocês se encontram agora como estudantes de uma instituição tão importante na cidade de Ribeirão Preto, que capacita vocês, ajuda vocês a se desenvolverem, ele é muito breve para uma jornada muito grande de vida que vem pela frente. Tanto para quem vai fazer faculdade, para quem não vai fazer faculdade. Então, o lance é saborear o processo, é aproveitar o processo o máximo possível, porque daqui a pouco acaba, né? Tanto é que as turmas aqui tem gente fazendo os TCCs. Então, eu começo um projeto sempre visualizando desejo e problema do cliente, porque eu preciso resolver e transformar a vida dele, só que este meio aqui é o processo que causa transformação para a gente também, para o designer, para o edificador, para o arquiteto e assim por diante. E o que é um processo? O processo ele tem a intenção do projeto em si, o que o projeto pretende, o que você quer causar com este projeto. Depois, todo projeto ele gera aprendizagem. Então, todo momento que vocês travam numa ideia, todo momento que vocês descobrem algo, um material novo, uma tecnologia nova, está sempre trazendo aprendizagem, até porque, olha a dica, nenhum cliente é igual ao outro. Os desejos e os problemas serão sempre diferentes. Então, a gente sempre terá novas intenções, novas aprendizagens, novas ações e novas transformações na criação de um projeto. E aí, continuando, então todo projeto tem uma intenção, todo projeto gera aprendizagem para os criadores, e da aprendizagem a gente entra em ação, que é a produção do projeto em si, chegando até a execução, em muitos casos, e, claro, quando a gente atinge a transformação da pessoa, porque tudo que a gente faz, nós estamos fazendo para transformar ou melhorar a vida das pessoas. Por isso que a gente nunca pode esquecer da empatia, que a empatia é olhar o outro e lembrar que eu estou fazendo para o outro. Então as professoras falaram aí, o Felipe vai falar de TCC, sim, vou falar de TCC, vou falar já estou falando, aliás, digamos assim, da alma do TCC, do tempero do TCC, da norma técnica, isso eu não vou falar mesmo, como a Denise falou. Não é essa a intenção. Tudo bem até aqui, gente? Perfeito. Tranquilo. Beleza. Tudo bem. Para ou continua? Opa, manda bala. Maravilha. Então vamos seguindo. E aí, depois, sabendo essa estrutura básica de um projeto, né, a gente tem que lembrar da gente. A gente tem que lembrar das percepções. Então, as nossas percepções, ou a percepção afiada, aguçada, é uma das nossas maiores ferramentas de trabalho. Então, a percepção, ela é diferente do observar. A percepção ela é mais profunda do que observar. Observar, eu só estou olhando ali, né, com os meus olhinhos, mas nem sempre eu estou transformando aquilo que eu estou vendo em aprendizagem, ou eu não estou percebendo, não estou entendendo, eu estou ali só no automático. Então, quantas pessoas não andam no automático, né? E quando eu falo disso para as minhas turmas, principalmente quando a gente está no presencial, eu sempre faço uma pergunta que é o seguinte: qual é a cor da grade lá do muro da escola? E tem gente que nem lembra a cor da grade do muro da escola, sendo que entra por ali todos os dias. Já pensou que louco? A percepção, ela é uma das nossas principais ferramentas, porque é com ela que a gente acessa os nossos conhecimentos e as nossas experiências. Então, eu preciso me preocupar com a minha percepção, em desenvolver e deixar essa minha percepção sempre afiada. E quando eu tenho a percepção afiada, ela me tira do comum. Ela
tira a gente do automático. Então, olha só, tudo que é comum do nosso dia a dia, tudo que a gente vê sempre ou constantemente, nós temos a tendência de banalizar. E isso é um artifício do cérebro para que ele guarde, reserve energia. Ou seja, isso acontece com todo mundo, acontece comigo e com vocês. Então, a tentativa do cérebro é manter a gente distraído, é não fazer a gente prestar atenção. Porque quando a gente presta atenção, quando a gente para prestar atenção, a gente começa a gastar energia do cérebro e não é o que ele quer. Então, a percepção tem esse item também desse comum. Então, quando a gente está no automático, a gente banaliza. Ou seja, quando eu vou entrar na casa de um cliente, quando eu vou entrar em algum ambiente para fazer um diagnóstico, para fazer uma medição, para fazer um levantamento, se eu não entro com a minha percepção afiada, é claro que alguma outra coisa eu vou esquecer ou eu não vou perceber. Então, lembrando que percepção, ela o sinônimo dela é profundo. Então, é um olhar profundo aí. E como que eu oriento ou como que eu desenvolvo, ou como eu melhoro a minha percepção? Eu melhoro a minha percepção com o poder da pergunta. Então, é quando eu começo a fazer uma conversa de louco comigo mesmo. Então, você começa a se reeducar. Então, como que eu faço isso? Eu vou perguntando para mim mesmo. É claro, não precisa ser em voz alta, né? Senão vão achar que você é louco. Mas, mentalmente, você fala a sequência de análise que você precisa captar, que você precisa entender. Então, entrou no ambiente, por exemplo, qual é o tamanho deste ambiente? Qual é a cor predominante deste ambiente? Qual é a configuração desse ambiente? Qual é a composição desse ambiente? E assim por diante. Então, quando a gente entra nos lugares, ou os nossos sentidos trabalham assim, ó, a gente está sempre captando o visual primeiro, claro, numa ordem de eficiência ou de aprendizagem, os nossos sentidos, eles trabalham assim. Então, visão, audição, olfato, paladar e tato. É por aqui que entram as informações. Então, as pessoas que também entram muito de braço cruzado num ambiente, ou numa atividade, ou numa ação muito fechadas, ou muito no automático, ela vai captar menos, ou seja, ela vai perceber menos, né? Então, aqui tem uma dica ninja para a gente anotar e guardar, se vocês quiserem, claro, que é a seguinte: eu todo como parte do todo. Quando eu lembro que eu todo preciso fazer, ou eu todo faço parte do todo, eu começo a perceber esse todo melhor. E eu todo sou o quê? Eu sou visão, eu sou audição, eu sou olfato, eu sou paladar, eu sou tato. Então a gente precisa sim entrar, a gente precisa ver, a gente precisa escutar com atenção, a gente precisa sentir os cheiros ali, a gente precisa sentir o gosto quando é para sentir o gosto, não é para ninguém lamber parede, claro. E eu preciso tocar, né? Até porque nas nossas áreas aqui a gente trabalha com materiais e a gente vê com as mãos também. Tudo bem até aqui, gente? Eu acho que eu estou falando um pouco rápido por causa do atraso. Eu fiquei com um senso de urgência muito elevado. Tranquilo, Felipe, tranquilo. Obrigado. Então vamos seguindo. Se tiver pergunta aí, pessoal no chat, quiser mandar, vai mandando, depois a gente lê no final. Depois, eu vou ligar a minha câmera agora porque eu preciso demonstrar para vocês como que acontece a percepção. Eu troquei de ambiente aqui também, ó. Estão me vendo, gente, na câmerazinha? Sim. Positivo. Beleza. Então é o seguinte, tudo isso que eu estou falando, as informações elas vão entrar então pelo olho,
pelos ouvidos, nariz, boca e o tato, a mão, né? Ou a minha pele. Então, a nossa pele também faz parte dessa troca com os ambientes e com as pessoas. Então, como que rola, ou como que acontece a percepção de qualidade? Quando a gente fala a palavra percepção, ela já é uma palavra profunda, já é um sentido profundo. Então, quando eu entro e eu percebo com qualidade, a informação entra na minha cabeça, eu raciocino e eu sinto. Então, entrou pelos olhos, penso e sinto. Então, toda informação, toda vez que eu entrar no ambiente, eu tenho que raciocinar? Sim, eu tenho que raciocinar. Eu tenho que pensar, eu tenho que relacionar as coisas que eu estou vendo com o que está ali naquele ambiente. E tudo isso que eu estou fazendo agora são coisas que vocês já podem ir olhando aí em volta de vocês e fazendo. Então, o que é raciocinar? É a conversa mental com você mesmo e naquela ordem. Qual que é a estrutura dessa edificação? É uma casa. Esse ambiente é pequeno ou grande? Esse ambiente é claro ou escuro? Esse ambiente, ele está configurado adequado para o nome do ambiente ou não? Ele chama cozinha, mas ele é uma sala. Então, é esse tipo de raciocínio que a gente faz. É quando eu transformo a informação que eu estou captando numa informação racional, ou seja, quando eu reconheço isso e saio do automático. E depois, o sentir, né? O sentido vai além, né, da nossa visão, do olfato, é o sentir de energia mesmo, e eu não estou falando de religião, eu não estou falando de Feng Shui só, eu estou falando de troca universal. Todo mundo, quando pisa num ambiente, ele tem um clima, ele tem um jeito, as pessoas que ali preenchem aquele ambiente também irradiam um clima para aquele ambiente, e o que é que eu sinto ali? Tudo isso que eu estou falando, eu uso para residencial, a gente usa para comercial e a gente usa para comércio. Tanto seja para loja ou seja para escritório. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Estão aí? Tranquilo, tudo bem. E aí, fica aí a dica ninja para a gente guardar. Quem percebe bem, projeta bem. Então, todo bom projeto, toda boa criação, ela partiu de uma boa percepção. Ou seja, se você entra, você todo, fazendo parte do todo, naquele ambiente, com a sua percepção bem afiada, você vai captar, você vai levantar muitas e boas informações, e isso vai te ajudar a fazer um projeto mais assertivo. Então, vamos seguir. Beleza, vamos fazer uma atividade simples. Ninguém precisa entregar nada, não. É só para vocês irem captando aí e irem vendo. Como eu disse, se vocês quiserem anotar, fica à vontade. Só potencializa a aprendizagem, tá? Do que eu estou falando. Tudo que eu estou falando são técnicas, são métodos, são coisas que eu tenho certeza que podem ajudar vocês. Então, um exercício básico de percepção que a gente pode fazer lembrando que a percepção ela parte primeiro, né, da gente, né? Claro, a gente está falando de você ali presente no ambiente, é um mapa de habilidades. Então, quais são as suas habilidades? E por que eu estou falando disso? Porque a percepção que eu estou falando, ela não é só a percepção que eu tenho que ter para entrar no ambiente e fazer um bom diagnóstico do ambiente. Essa percepção que eu estou falando é uma percepção que a gente tem que ter da vida. É uma percepção que a gente tem que ter principalmente da gente mesmo. Quando a gente percebe a gente bem, a gente também percebe o outro bem. E como aqui vocês fazem TCC e fazem muitos trabalhos em grupos, e alguns TCCs talvez sejam em grupos também,
a gente tem que lembrar que nós temos habilidades diferentes, né, de uns com os outros. Quando eu vou entrar num escritório para trabalhar, eu vou trabalhar com uma equipe e cada pessoa tem um jeito diferente ou habilidades diferentes. Quando eu vou atuar autônomo e vou trabalhar no mercado, eu não tenho equipe, mas eu tenho o cliente, eu tenho os fornecedores, a gente está sempre trocando com os outros. E reconhecer as nossas habilidades, ela é de extrema necessidade, né, nos dias de hoje, justo para ajudar a gente a sair desse automático, a reconhecer aquilo que eu faço bem, aquilo que eu gosto, e aquilo que eu não faço bem e que eu não gosto, ou eu terceirizo, ou eu desenvolvo. Então, esse exercício aqui de percepção é para ajudar você a se desenvolver. Então, minha sugestão é que vocês, numa folha de papel, agora ou depois, que vocês façam uma lista, anotando as suas habilidades. Pode anotar no celular? Pode, mas eu sugiro que anote à mão. Quando a gente escreve, impacta mais o cérebro, a gente guarda mais. E ninguém precisa saber. Faz uma lista das suas habilidades. E, independente de qual habilidade seja, pode ser qualquer uma, você anota ali. Não é uma entrevista de emprego, a habilidade de comunicação. Não, todas as suas habilidades que você reconhece em você. E depois, qual é o seu ingrediente especial? Num trabalho em grupo, numa equipe, numa empresa, né, num escritório, qual seria a sua maior habilidade ali para agregar naquele grupo? E qual é o seu ingrediente especial? Pode ser o bom humor, pode ser a comunicação, pode ser a facilidade de aprendizado. Qual é? Então, isso não precisa responder agora. Isso daqui é uma provocação criativa que eu deixo para vocês visualizarem, para vocês fazerem. E depois, se vocês quiserem, para quem estiver fazendo trabalho em grupo, vocês podem conversar sobre essas habilidades com o time. E aí, o time é como se fosse um time de futebol. Se todos fossem goleiros, o time não faria gol. Se todos fossem atacantes, ia sair briga, porque todos iam querer fazer gol. Então, a gente atua assim de forma complementar. Uma habilidade somando a habilidade do outro. E aí, a dica é: anote tudo, isso daqui que eu estou falando, anote as perguntas e depois as respostas você faz com calma, isso vai te ajudar para caramba. Vou seguindo, qualquer coisa vocês me brequem aí. Como eu disse, estou dentro do tema, né, que a gente falou, então eu estou falando de processos, né, a percepção faz parte de processo. A gente tem que lembrar que nós estamos passando, vocês como estudantes estão passando por uma transformação, né, num processo de amadurecimento também, se preparando para entrar no mercado de trabalho. Então, tenho certeza que vocês entraram de uma maneira e estão saindo de uma maneira diferente desse curso. E é para que tudo isso é para agregar na nossa vida, para que a gente saia não só um conhecedor de técnicas, mas uma pessoa competente e diferente. A criatividade, ela está ligada a perceber. Como eu disse, quem percebe bem, projeta bem, ou quem percebe bem, cria bem, quem percebe bem, decora bem, e assim por diante. Então, não tem como ser criativo, ou não tem como fazer criatividade, ou fazer coisas criativas, sem você perceber bem. Então, perceber é um dos primeiros pilares aí. Depois, a prática. A Josi, se eu não me engano, as professoras falaram aí hoje de manhã, não existe nenhuma escola maior do que a prática. Todo esse conhecimento que a gente tem durante 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, se não for implementado, se não for praticado, colocado em ação, ele se perde. E ele se perde muito rápido, não é no final do curso, não. Ele se perde no sábado e no domingo. E na segunda-feira a gente já chega
com pelo menos 30% da informação da semana perdida. Então, eu preciso praticar, eu preciso fazer. E eu sempre falo para os meus alunos, faça para você, faça por você, faz aí na sua casa, faz um projeto para a sua casa, de transformação da sua sala, um jardim para a avó, mas coloque o conhecimento que vocês estão adquirindo em prática. Depois, a criatividade ela está ligada ao treino do olhar. O treino do olhar, né? O olhar analítico é aquele lá que eu falei dentro da percepção. Quando eu analiso a cena ou as coisas que me acontecem e não vivencio de forma automática. Quando eu transformo a minha percepção em questionadora. E aí me leva para o senso crítico, né? Então, sem senso crítico de certo, errado, bonito e feio, se está eficiente, se não está, se resolve um problema ou se não resolve, esse senso crítico também, se não existe, pode ter certeza que vai fazer falta para você profissional. Depois, uma das coisas mais importantes, o repertório visual e repertório cultural. Então, repertório visual, repertório cultural, ele é um dos pilares da criatividade, ou seja, tudo repertório, né? Tudo que eu tenho em mim, né? Tudo que eu adquiro de conhecimento, de informação da área, de imagem, de referências. Então, a galera aí, vocês têm Instagram, vocês acompanham as revistas da área, vocês estão acompanhando as novidades da área de edificação, de design de interiores, de arquitetura ou de engenharia. Como você alimenta o seu repertório visual e repertório cultural? Ah, Felipe, tem que ser bitolado? Não, não tem e não pode. Uma pessoa criativa, e uma pessoa que exerce bem a criatividade é aquela pessoa que ela é aberta para coisas novas e coisas diferentes. Então, a cultura, o repertório cultural nosso é muito importante. O que é o repertório cultural? É o livro que você lê, a série que você assiste, o filme que você assiste, a música, tudo que está relacionado à cultura também é ingrediente para a nossa criatividade. Depois, as ideias e os projetos de referência, as referências aqui. Então, o Instagram, o Pinterest, as revistas da área. Ah, professor, eu sempre ouço isso. Professor, mas eu não tenho dinheiro para comprar a revista. Eu falo, gente, eu também não tenho dinheiro e eu não quero ficar gastando 17, 18 reais numa revista. Mas tem a internet, né? Então, tem o Instagram, então tá tudo na nossa mão, né? Se a gente tiver esse acesso, a gente não fica sem. Aí, aqui, está sempre pautado no querer. Tudo que eu estou falando só vai acontecer se a gente tiver um mínimo de interesse e de querer, né? Senão, sem chance. E aí, tudo isso ajuda a gente a sair do estado passivo e de espectador. O que é o estado passivo e espectador? É aquela pessoa que é executadora, é aquela pessoa que só faz o que mandam. É aquela pessoa que fica ali na sala de aula, ou no escritório, ou no sofá de casa, que só toma uma ação, que só faz algo se alguém manda, né? Então é um passivo, então ele é um executador. E não a intenção da criatividade ou a intenção das áreas criativas. Aí, a criatividade hoje é um diferencial de mercado ainda. Não é para ser. A criatividade ela tem que ser usada constantemente, né? Mas as pessoas que são mais criativas, teoricamente, elas têm colocações diferenciadas no mercado, porque elas pensam de forma diferente, por outros ângulos. E é assim, com esses raciocínios, que a gente inova, que a gente melhora, que a gente cresce e faz diferente. E aí, entrar no estado ativo de percepção e aprendizagem é isso que eu acabei de falar, né? É procurar ser ativo. O primeiro passo, né?
o questionador, não o questionador aquele bobo, babaca, que só para irritar o colega ou o professor, etc., mas aquele para querer conhecer mais e entender mais. E um ingrediente muito, muito importante e especial da criatividade é que, para você ser um criativo, você não pode ser preconceituoso. Não pode ter preconceito com as suas próprias ideias, não pode ter preconceito com as pessoas, não pode ter preconceito com as tecnologias e nem nada de informação que aparece nesse processo. Então, as pessoas que são muito fechadas, muito formais, ou que não estão dispostas a abrir o coração, a cabeça para ouvir o outro, é mais difícil de ser criativo. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo. Tô no horário, nós vamos estourar um pouco o horário, né? Tem que acabar meio-dia? Não necessariamente. Bom, não Vocês que mandam. sei, não sei, tá? Vai, segue o bonde aí. Vamos lá, vamos indo. Fala pro pessoal dar joinha aí no chat para vocês, professores, verem. E aí, o pessoal tá aplaudindo aqui, ó. Vai dando aí. Eu não tô vendo, obrigado. Vamos lá, ó. A criatividade tem esse fator da imaginação. Então, a criatividade está relacionada à imaginação. E aí vai uma pergunta provocativa para todo mundo. Como está a qualidade da sua imaginação? Ou você acha que imaginação é aquela coisa infantilizada, né? Aquela coisa só de criança? Quando a gente fala de criatividade no mercado, né? No mercado de trabalho, etc., sempre existe um mito da criatividade e que vira uma barreira às pessoas que falam, mas eu não sou criativo, né? Ou não, nossa, olha, essa pessoa desenha super bem, que criativo que ele é. E aí, as pessoas acham que a criatividade é um dom. E não, a criatividade não é um dom, a criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Todo mundo pode desenvolver a criatividade. Então, se alguém daí acha que não é criativo ou que não pode ser criativo, é mentira. Se alguém falou para você, é mentira, ou se sua mente está falando para você que você não é, não acredite. Todo mundo pode ser criativo e está relacionado à imaginação. Uma das definições mais bacanas da criatividade é que a criatividade é a imaginação aplicada para a solução de problemas. Quando a gente começa a procurar soluções de problemas de forma a resolver o problema das pessoas. E aí, a criatividade, como eu falei, o repertório visual e cultural, o ingrediente mais importante, e nós não podemos esquecer das nossas experiências e vivências particulares. Ou seja, repertório é o que você tem dentro de você. Então, as suas experiências de vida, as suas histórias, tudo aquilo que você carrega aí dentro, pode ter certeza que ela é ingrediente aqui da criatividade. Então, eu preciso lembrar das minhas próprias experiências? Claro, você precisa lembrar e você precisa ter orgulho das suas cicatrizes. Então, funciona assim, gente. Temos duas cabeças aí, certo? Eu peguei a cabeça e cortei aqui na testa da pessoa, então a gente tem a pessoa aqui da esquerda e a pessoa da direita. Então, olha só, os pontinhos vermelhos são as nossas experiências, os verdes, o nosso repertório visual, o azul, os nossos repertórios culturais e o laranja, as nossas histórias. As pessoas que têm pouco repertório visual, pouca experiência de vida, ou que não lembra dessas coisas, que não traz essas coisas no processo de criação, são pessoas que vão ter poucas conexões e pobres conexões. Agora, a pessoa que ela tem boas experiências, que ela lembra das suas experiências, que tem bastante repertório visual, bastante repertório cultural, que experiências aqui não só de vida, mas experiências profissionais, ou seja, quem está em constante transformação e aprendizagem, né, adquirindo
olhando Pinterest, Instagram, revista, praticando, fazendo, está gerando uma cabeça cheia de informação, cheia de repertório. E aí, o que acontece nessa cabeça? Acontece que nós temos mais conexões e o mais interessante, que é como acontece a criatividade, que as improváveis conexões. Então, teoricamente, essa pessoa é uma pessoa mais criativa do que essa daqui, que é pouco, tem um repertório muito baixo. Então, eu tenho certeza que os professores de vocês aí sempre falam de repertório, precisa ver coisa, precisa estudar. Não é só o curso, não é só de segunda a sexta, né? Quando está na hora do curso. O curso é antes, durante e depois. E tudo isso que eu estou falando são coisas que a gente vai carregar para nossa profissão. Independente se você vai ser designer, se você vai ser edificador, se você vai ser arquiteto, essas coisas acontecem dentro de você e elas podem te ajudar na sua profissão, seja lá qual for ela. Beleza? Continua? Continua, beleza. Maravilha. E aí, eu trouxe a pedido da Denise, né, que falou disso. A Denise sabe que eu estudo isso, que eu trabalho com essas coisas, e aí eu estou falando agora do Design Thinking. Então, tudo isso que eu falei anteriormente, até este momento, já faz parte do Design Thinking. O Design Thinking, ele é só para quem é designer? Não. Ele é para todo mundo. Então, grandes empresas usam, eu trouxe as imagenzinhas aqui para provar, para mostrar para vocês que as empresas usam isso e usam como metodologia. Ela é uma metodologia, ele é um método de trabalho e de criação, principalmente em conjunto. Claro, dá para fazer individual? Dá, mas ela funciona muito, muito bem em equipe. Então, ficou muito difundido e está muito em alta pelo uso de post-it. Ah, Felipe, mas Design Thinking só faz com post-it? Não, não faz só com post-it. É que o post-it, ele ajuda, se você separando aqui, tem uns coloridinhos intrometidos aqui, quando a gente está remodelando ou reprojetando ou criando coletivamente uma solução para um problema. Então, é essa a intenção do Design Thinking. O design, a palavra, o sentido por detrás da palavra design é processo, projeto, né, criação, e o thinking é o pensar. Então, digamos, numa tradução literal, seria o design pensante, ou quando eu paro num processo para procurar soluções. E repare aqui, ó, que não tem computador aqui, não tem computador aqui, não tem computador aqui. Ou seja, eu faço isso na parede da minha casa, na parede da escola ou no meu caderno, porque é um processo. Computador e celular é só ferramenta. Computador e celular não faz nada sozinho. E aí, como eu disse, é uma metodologia, é uma ferramenta e tudo isso que eu falei até agora é o que antecede o estar aqui em conjunto ou para usar isso como uma ferramenta criativa para eu fazer o meu TCC, o meu projeto, etc. e tal. Então, olha lá, ó, é um processo dinâmico de criação coletiva. Mas, Felipe, eu estou fazendo o projeto sozinho. Beleza, você está fazendo o projeto sozinho, mas você está fazendo para alguém, não tá? Todo projeto é para alguém. Todo projeto vai atender alguém. Não, meu projeto é comercial, meu projeto é um galpão. Ou seja, ok, o galpão vai servir para algo e para alguém. Então, nós estamos sempre trabalhando para alguém. Quanto mais e melhor eu percebo este alguém, o desejo e o problema deste alguém, mais assertivo eu sou. Beleza? E aí, nesse processo de Design Thinking, vai o alerta, anotem aí, todo projetinho, é legal de eu começar com isso daqui, ó, com perguntas. Para que é o meu projeto? Olha o TCC aí, gente. Atenção, pessoal que está na produção do TCC, chamada
Pode falar, alguém abriu o microfone? Não, fui eu. Falei, vamos lá, gente. Isso aí a gente fala sempre. Para quem? Por quê? Por quê? Como? Sim, não tem escapatória. E aí, qual que é o lance? O lance, sendo muito franco, é que muitas vezes quando a gente está na sala de aula, a gente vê na figura do professor algo que parece pai e mãe, que parece que te obriga, ou que está pegando no seu pé. E às vezes a gente fala assim, puta, que saco, putz, que droga, né? Ah, eu já ouvi isso. De novo tá falando disso? Mas lembra, se eu estou ouvindo de novo, se eu estou vendo isso, eu estou aplicando? Se eu estivesse aplicando, será que eu ia ouvir de novo? E detalhe, hein? Notícia, spoiler. Aqui no mundo aqui de fora, gente, em escritório sério e criativo, isso é um processo, isso é uma ferramenta que terá sempre. E nós não estamos falando de computador. Então, se você faz esses processos, você consegue ter um projeto assertivo, ou seja, que funciona. Então, é o para quem, é o porquê, todo projeto tem que ter porquê, tem que saber para que é, sim. Eles se misturam, sim, às vezes os profissionais se misturam, mas o sentido, os profissionais mudam a ordem, mas o sentido não muda. Então, eu estou fazendo sempre para o outro, para quem é o projeto. Depois, para que eu preciso, ou para que eu estou fazendo esta coisa, este projeto para esta pessoa? E por que ele precisa ser desta maneira? Beleza? Alguém abriu o microfone, quer perguntar? Pode falar. Não? Continuando, então. Bom, lembrando que todo projeto tem uma intenção. Todo projeto tem a intenção de resolver o problema e levar bem-estar para as pessoas. Tudo que eu faço vai mexer com a vida das pessoas. Por isso que eu tenho que trabalhar com ética. E trabalhar com ética é implementar, é aplicar as técnicas. Saber aplicar as técnicas é importante porque eu estou fazendo um ambiente que é algo que perdura e que vai interferir na vida do outro. Então, nós temos aí as intenções. Qual é o sentido que eu estou criando com este projeto? Que sentidos que estão sendo, ou que vão causar ali com esse projeto? Depois, eu crio soluções e inovações. Sim, quando a gente fala de solução, ou quando a gente fala de inovação, as pessoas fazem uma ligação com tecnologia, ou faz uma ligação com dinheiro. Acha que uma solução boa ou uma inovação boa vai ser cara. Acha que um projeto vai ser caro. E a gente, com o tempo, a gente vai quebrando essa objeção das pessoas. Para fazer design, não precisa ter dinheiro. Para fazer só dinheiro, né? Que eu digo, não precisa ser rico. Então, a gente tem que pensar que impossibilidade, fazer coisas que sejam possíveis para a pessoa. E qual é a palavra-chave aqui? Contexto. O contexto do meu cliente, ele é importante. Eu não posso me distanciar nunca do contexto do meu cliente. Eu tenho que fazer um projeto só a partir de 100 mil? Não. Eu tenho que melhorar a vida da pessoa, eu tenho que ajudar a pessoa. Se ela tem 200, 2 mil ou 20 mil. Ah, Felipe, mas isso é fácil. Ninguém faz um projeto com 2 mil. Beleza, mas e se for só o que a pessoa tem? Você não faz nada para ela? Então, são questões, provocações que a gente vai lembrando, pensando aí para fazer coisas reais, coisas possíveis, perto do contexto das pessoas. Depois da intenção de criar sentidos e melhorar ali, inovar e buscar soluções, independente de dinheiro, aí a transformação dos ambientes das pessoas, ela vai acontecer, né? Por esse trabalho que antecede, pela boa percepção e etc e tal. Tudo bem? Nesse processo, ele acontece aquilo, só para a gente relembrar, né? A percepção,
Então, eu preciso, primeiro, me permitir aprender com o cliente. Ninguém sabe melhor do problema do que o cliente. Sabe o que acontece? Principalmente em comércio, as pessoas entram ali, passa meia hora ali, tira foto, faz as medições e vai embora. E com essa pouca informação, ela parte já para a criação. Ela não sentou no comércio da pessoa, ela não passou ali um tempo para ver como as pessoas utilizam o comércio, e assim por diante. Ah, Felipe, então quando eu vou na casa de uma pessoa também tem que passar o dia lá? Não, não precisa passar o dia lá, mas tem que fazer sem pressa, tem que fazer com qualidade, para você perceber bem as coisas não óbvias ali do ambiente. Eu tenho que lembrar uma coisa muito comum de esquecer os alunos, da função dos ambientes, das funções das coisas. Então, quando eu lembro da função que o ambiente deve ter, eu faço um projeto assertivo. Então, vamos fazer um exercício básico. O exercício básico a gente coloca aqui, ó, cozinha. Então, este é o ambiente, o espaço. Qual é a função da cozinha? A função da cozinha é cozinhar, bibibi, bababá, bububu. Quando eu faço esse exercício óbvio, atenção aqui para a palavra-chave óbvia, eu transformo essa informação em uma lista óbvia. Eu identifico, através desse exercício simples, a função daquele ambiente. Ou seja, qualquer coisa que eu crie para aquele ambiente que não atenda às necessidades primordiais ou à função primordial do ambiente, significa que está a mais ou a menos no projeto. Então, função das coisas, dos ambientes, elas precisam ser percebidas, senão eu deixo de fazer, eu deixo de pôr aquele ponto de luz a mais, eu deixo de fazer aquela abertura a mais, aquela bancada a mais, etc. e tal. Então, foi aquilo que eu falei, né? Pense sempre no possível, pense sempre nas possibilidades reais sua de fazer e do cliente. Qual é a palavra-chave, Felipe? A palavra-chave é o contexto do cliente, porque sentar na prancheta, sentar no computador e brincar de casinha é fácil para caramba, gente, principalmente no programa, que tem um monte de biblioteca. E aí, e aí eu saio escolhendo as coisas ali, vira quase um joguinho, né? Bonito, escolhe o sofá, escolhe o criado mudo, ou a mesa lateral, a luminária, a TV, e nada daquilo faz sentido, ou nada daquilo é real para a pessoa. E aí eu errei no projeto. Vou molhar a garganta, enquanto isso me dê um retorno aí, se vocês estão me escutando, me vendo, se está tudo bem, se eu paro ou se eu continuo. Tudo tranquilo, pode continuar, Felipe, excelente. Beleza, pessoal, obrigado. Desculpa, amigo, eu não vi o seu nome, que me responde aí. Eu sou o professor JJ. Ô, JJ. Tudo tranquilo? Obrigado aí pela assistência de palco. Imagina, tranquilo. Beleza, gente. Tudo isso, essa sequência, depois eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, se as professoras deixarem. Eu espero que não deixe, que é para prestar atenção na aula, anotar e pensar no que a gente está conversando aqui. Então, ele está numa sequência lógica, né? E a gente está reconhecendo etapas, passos para a criação de um projeto eficiente, um projeto assertivo, um projeto criativo, etc. e tal. Criar, né, a nossa área é só olhar para o ambiente? Não, eu tenho que olhar para as pessoas. Não posso esquecer do quesito humano. Olhar para as pessoas é lembrar que todo mundo tem um desejo. Qual é o desejo da pessoa? Eu quero que isso pareça a casa do Big Brother. Ou eu quero que esse ambiente esteja bem iluminado. Todo mundo, toda pessoa, nós
sentimos, nós pensamos dessa maneira. Então eu preciso lembrar, ter a empatia de lembrar que as pessoas também sentem dessa maneira e percebem dessa maneira. Então, fique atento que esse mapeamento aqui, ó, que eu estou mostrando agora, ele serve como um checklist de coisas que você pode perguntar, de coisas que você pode investigar na hora do seu diagnóstico, na hora de entrar num projeto, de startar um projeto. Então, quais são os desejos do seu cliente? Quais são os conflitos que esse cliente tem em relação a este problema que você foi chamado para resolver? Quais são as mudanças que ele pretende? Quais são os trabalhos que é realizado ali naquele ambiente? Ah, mas trabalho, ali é uma casa, não tem trabalho. Mas a cozinha, por exemplo, é uma área de trabalho, onde a pessoa está ali num trabalho meticuloso, né? Por isso que tem a ergonomia, né, e tudo mais, para atender bem. Então, as pessoas vão utilizar este ambiente como? Quais são os problemas, né? Lembrando que tem problemas que são palpáveis, são aqueles óbvios, são aqueles que aparecem de imediato, e tem problemas que só vocês, profissionais da área, com a percepção aprofundada, com o olhar analítico afiado, que vão perceber. Por isso que tem aquela regrinha que eu falei, você todo como parte do todo. Você todo como parte do todo. Felipe, mas na pandemia, Felipe, a gente não pôde ir ou não pode ir na casa das pessoas. Então a qualidade da sua entrevista, da sua conversa, tem que ser maior, tem que ser sem pressa, e você tem que investigar bem essa pessoa. Tem que conversar, tem que pedir para que ela... É o momento que o designer, que o edificador, que o profissional, ele vira o educador. Você vai educar a pessoa a perceber o ambiente dela de uma maneira que ela não percebe. Então, a gente vai conduzindo a reunião para que a gente alcance essas informações, essas coisas que a gente precisa perceber para fazer um projeto assertivo. Depois, tudo isso é estudo. Tudo isso que eu estou falando, fazer mood board. Vocês fazem mood board aqui nos cursos? Painel de referência, de criação? Sim, faz sim, Felipe. A gente usa bastante. Graças a Deus, né, Ju? Isso. Amém. Puxão de orelha. Tanto o Etim está fazendo, né, agora, e o Edificações, o técnico o Edificações ainda a gente não fez, eu acho que é legal fazer também, mas o design usa bastante. Sim, todo mundo, porque o mood board, por ele se tratar de ser uma prancha visual, ele traz ainda mais compreensão nossa sobre todos aqueles elementos que eu vou ter que combinar, que eu vou ter que fazer a composição e pôr no ambiente das pessoas. Então, é enriquecedor, é muito bom. Depois, as necessidades, né, claro, das pessoas e as soluções que a pessoa, nós estamos falando da pessoa, que ela tem de expectativa, ou que ela conhece, ou que ela já viu, ou que ela viu na revista, só que ela não sabe fazer. Então, teoricamente, nós percebemos assim, ou seja, o nosso cliente também vai perceber assim. Precisa ser nessa ordem horária, Felipe? Não precisa ser, pode ser anti-horário, pode ser uma lista. Então, dá para pegar essas coisas, fazer uma lista e colocar ali na sua pauta de entrevista do cliente. Isso daqui é muito bom, isso daqui é um exercício hiper simples, mas que ajuda a gente a perceber bem. E aí vocês lembram lá do ditado, né? Quem percebe bem, projeta bem. Seguindo, e aí criando projetos assertivos. Então, depois que eu reconheço e percebo bem o outro, aí eu tenho aqui a pessoa mapeada, né? E os problemas dela mapeada, e aí eu vou entrar em processo de criação. A partir do momento que eu fui na casa, no ambiente lá da pessoa, que eu fiz o diagnóstico, fiz todos os levantamentos, fotografias, nunca deixem de fotografar, que eu fiz a entrevista, que eu perguntei as coisas, agora começa o processo de estudo.
é o processo que as pessoas acham que só acontece no curso, mas é mentira, acontece nos escritórios. A gente faz isso em reunião, a gente faz isso sozinho, mas é um momento que eu vou enxergar todas essas cartas do baralho e começar a fazer a composição de solução. Então, depois que eu percebi tudo isso, eu começo a pensar no espaço. Ou todo o ambiente preenche um espaço. Os edificadores criam os espaços, eles levantam os espaços. Os designers vão preencher os espaços, ou seja, os espaços têm que ser percebidos, né? Senão, se eu não percebo o espaço direito, grandes são as chances de sair um erro aí. Quais são as estruturas desses espaços? Tem uma janela, a janela está adequada, ela está pequena, ela está grande demais, não tem entrada de ventilação cruzada, tem pouca porta, né? Tudo que está relacionado à estrutura. Tem forro, não tem forro, é laje, não é laje. As estéticas do ambiente. Aqui, atenção, vale o aviso. Quem estiver viajando nessa conversa, ixi, vai viajar muito agora. Isso daqui não é só as coisas que eu reconheço. Esses itens que eu estou mostrando aqui não são somente as coisas que eu vou reconhecer na casa das pessoas, nos ambientes, nas lojas das pessoas. São as coisas que eu pretendo colocar na casa ou nos ambientes das pessoas. Então, vamos fazer a primeira volta. O ambiente em si, qual é a função do ambiente? Aonde que está a função? Todo ambiente tem um nome. No nome desse ambiente, já está contida ali a função desse ambiente. Então, quando eu falo cozinha, todo mundo já sabe que para que esse ambiente seja reconhecido como cozinha, ele tem que ter pia, fogão, geladeira. Quando eu falo banheiro, todo mundo já tem em mente que para que ele seja chamado de banheiro, ele tem que ter vaso sanitário, tem que ter pia, tem que ter chuveiro box. Então, esse é o óbvio acontecendo. Se eu reconheço essas coisas e elas faltam, significa que eu preciso pôr. Depois, os materiais que compõem ou que vão entrar nesse ambiente, todos os materiais cerâmicos, revestimentos, os tecidos, as tintas, todos os materiais têm que ser percebido. Depois, os móveis. Quais os móveis que existem neste ambiente e que vão continuar? Olha o acervo do cliente aí. Né? Ele vai continuar? Se o móvel vai continuar, se o cliente não vai se desfazer, eu tenho que pôr esse móvel, inclusive, no mood board. Porque o mood board ele serve também como uma prancha de estudo de composição. Quais são os objetos contidos nesse ambiente? Também tem que ser percebidos, mapeados e, claro, as soluções que eu vou criar, que eu vou pretender pôr ali. Lembrando que solução não está atrelado a muito dinheiro ou a coisas hipertecnológicas. Às vezes a solução é abrir uma janela nova. Às vezes a solução é pôr uma planta que vai fazer uma quebra de sol ou uma cortina que vai fazer uma quebra de sol e assim por diante. Agora vai o pulo do gato. Atenção aí, galera. Quando nós estamos olhando aqui, ó, o cliente, atenção, tudo e qualquer coisa que eu vou fazer, que estão contidas nessas nomenclaturas, tem que ser visualizando, tem que ser mirando para a pessoa. Então, se eu estou desenhando aí um espaço que não faz sentido para a pessoa, significa que está errado. Que não atende o desejo ou que não resolve o problema da pessoa, está errado. Se eu estou propondo uma estrutura que não atende desejo e problema da pessoa, está errada. Toda estética, seja estilo, seja cor, textura, que eu estou pretendendo para a pessoa, ou que eu estou pretendendo, mas não faz sentido para o perfil do meu cliente, está errado. Sai do mood board. Todo ambiente proposto que não faz sentido para ele, sai. Onde estão os erros mais comuns? Na escolha de materiais,
na escolha de móveis e objetos. Quando eu for escolher um material, eu tenho que lembrar do perfil do meu cliente. Vou lá na loja ou estou aqui no site escolhendo um revestimento. Esse revestimento com essa característica, com essa textura ou com essa cor, faz sentido para o meu perfil de cliente? Se sim, ele continua. Se não, eu tiro e busco outro. A mesma coisa para todos esses itens. Para os móveis, escolhi um sofá roxo. Sofá roxo faz sentido para o meu cliente em questão? Não, então não tem que estar no mood board. Perda de tempo. Isso daqui é um exercício simples que ajuda a gente a otimizar a nossa produção. Tanto a produção de pesquisa, né, para pesquisar esses materiais, lembrando que na hora que eu estou pesquisando, já está nascendo ali o memorial descritivo ilustrativo. Quando eu estou pegando uma imagem, um material para pôr no mood board, já está nascendo de automático o memorial descritivo ilustrativo ali. Dica ninja. Liste tudo, né? Liste tudo isso que eu estou falando, porque listar tudo é otimizar trabalho, para não se perder tempo. Então, quando a gente está lembrando cada uma dessas coisas aqui, cada um dos itens, cada uma das estruturas que você imaginou, a estética que você imaginou, o ambiente, material, pipipi, papapá, coloque, liste isso, porque você precisa fazer esse exercício de olhar para essas coisas ou olhar para essa lista e ver se faz sentido para a pessoa. Se cada uma dessas coisas que vocês resolveram, que o escritório resolveu, que não faz sentido para o perfil do cliente ou do problema dele, não continua, senão é perda de tempo. Senão as pessoas montam um mood board, colocam esse bendito objeto lá no SketchUp ou lá no AutoCAD, dá um puta trabalho e aí não bate com o perfil do cliente, né? Aí, então por isso que está aqui, ó, criando projetos assertivos. Então a percepção das etapas, né, de criação e produção acontece aqui, daqui nasce o mood board, daqui nasce o memorial ilustrativo e descritivo, daqui nasce a lista de compra. Quando saiu o mood board, já nasce o memorial e o memorial já é a lista de compra ali. Então, é uma otimização muito eficiente do nosso processo. Para ou continua, gente? Continua. Vixe, Continua, tá fazendo Felipe. sucesso aqui. Pessoal, eu não estou vendo ninguém. Eu só vejo pouquinhas pessoas aqui, né? O meu chat está desligado. Então... Nós estamos Fica acompanhando tranquilo o que chat. você não está sozinho. Amém. Isso daí é terapêutico. Fique tranquilo que você não está sozinho. Muito obrigado, gente. Graças a Deus. Beleza, gente. Então, agora vamos aplicar. Então, ó, como eu disse lá no começo, todos esses slides que eu estou mostrando, cada um desses slides está sendo uma ferramenta, está sendo um exercício diferente para vocês, que vocês podem aplicar sozinhos ou com equipe. Agora tem uma fotinha aqui. Minha foto, ela está muito linda aqui. Aqui. Eu vou demonstrar como que as pessoas... Uma das maneiras de se trabalhar assim, ó, com o painel de post-it. Felipe, tem que ter post-it? Post-it é caro. Não tem que ter post-it. Pode usar esse programinha gratuito que eu estou usando do Google de propósito. Eu escolhi ele aqui porque você já cria post-its, ó, e você move. Mas no físico, assim, que nem a imagem, é muito prazeroso e é mais eficiente ainda. Um pacotinho de post-it alternativo, não o da 3M, eu paguei R$6 recentemente, vem 4 bloquinhos, dá para usar. Então vamos lá, ó. Primeira coluna. Isso dá para fazer no caderno? Dá. Sugiro que os grupos façam isso. Tudo isso que eu estou falando aqui é a alma do TCC. As normas da ABNT, ela é a estruturação formal ali para pôr no objeto
de entrega, certo? Aqui é a parte criativa da coisa, de produção, de criação de um projeto. Oi, pode falar. Ô, Felipe. Oi. O pessoal está perguntando qual que é esse programa que você está usando. Ah, sim, esse programinha, ele se chama Jamboard, fica no Google. Eu posso mostrar depois para vocês. É gratuito, para quem tem conta do Gmail. Ele tá aqui, ó. Entra no Google, tá aqui, ó. Jamboard. Confesso que eu adorei, tô mexendo nele e vou usar na próxima aula. Opa! Invejei. Boa. É bom, é bom. Muito bom mesmo, eu também gostei. Legal. E depois, no final, dá para fazer PDF. Bom, vou continuar, gente. Ó, então, ó, primeira coluna. É super fácil de fazer, né? Eu vou mapear os problemas. Quais problemas? Do cliente. Os problemas os problemas que ele falou, ou seja, que ele reconhece racionalmente, né? De forma óbvia, e aqueles que eu detectei. Lembrem-se que eu preciso ter a percepção afiada, porque eu vou perceber, vocês vão perceber problemas que o cliente não percebe. Então, aqui, vou mapear os problemas do cliente. Através do quê? Da entrevista, analisando, medindo, anotando e fotografando. Atenção para essa sequência. Como que eu mapeio problemas no cliente? Conversando, entrevistando. Se for de corpo presente, melhor ainda, porque eu vou usar os meus sentidos de forma mais rica ali dentro, né? Depois, eu analiso tudo, eu vou medir tudo, eu anoto tudo, eu fotografo tudo. Quem faz uma boa visita de diagnóstico com esses itens, dificilmente precisa ficar voltando no cliente. Até porque não é indicado ficar voltando no cliente para não incomodá-lo, né? Quando é comércio, o comércio está aberto atendendo. Quando é escritório, as pessoas estão lá trabalhando. E quando é casa, as pessoas estão lá nas suas casas, né, se cuidando. Então, não é para a gente ficar oportunando, não. Então, é para ser eficiente. Então, eu faço uma coluna mapeando os problemas. Coloco todos os problemas. Como, Felipe? Pode ser assim, ó. Dessa maneira aqui que eu, colunas por colunas. Pode ver aqui que eles estão trabalhando em coluninhas. Opa! Beleza? Certo. Seguindo. Depois que eu faço a primeira lista, eu vou colocar aqui, ó, soluções existentes. As soluções existentes, ela está atrelada à sua qualidade de repertório. Soluções existentes é o momento que você vai usar os seus conhecimentos técnicos, as coisas que você está aprendendo aí no curso, as coisas que você sabe ali, né, de forma técnica. É o momento que você vai detectar as tecnologias que podem resolver aquele problema e quando você vai detectar, você vai encontrar as soluções que o mercado traz para aquele problema. Atenção aqui. Ah, Felipe, mas o meu cliente ele não tem muito dinheiro, né? Então não dá para eu pôr tecnologia. Ah, mas eu não tenho conhecimento para resolver isso. Se você não tem, alguém tem. É aí que nasce o trabalho colaborativo com o meu fornecedor, com o meu parceiro de trabalho, com o meu colega de classe que sabe mais daquele assunto do que eu. Depois, aquilo que o mercado traz de solução, né? Os conhecimentos que o mercado aponta para aquilo. Aqui é sem preconceito, gente. Sem preconceito. Então, a palavra-chave aqui, sem preconceito. Nossa. Vou colocar rapidinho só para não perder tempo e ficar digitando. Certo? Então, tudo que você identificar que existe, que serve para resolver aquele problema, você lista, você percebe. Depois, terceira coluna, você vai colocar assim, ó, essa é uma das mais ferozes.
o que eu posso fazer agora? O que eu, Felipe, o que você, estudante de edificação, com o seu conhecimento, pode fazer agora para resolver o problema do cliente? Então, você vai listar. Então, aqui eu listei os problemas, aqui eu listei todas as soluções que eu sei que existem, aqui eu estou listando aquilo que eu consigo fazer agora. Então, é o uso dos meus conhecimentos técnicos, dos meus conhecimentos tecnológicos, dos meus conhecimentos de mercado. Então, aquilo que eu aprendo no curso, aquilo que eu tenho de repertório, aquilo que eu tenho de experiência de vida, aquilo que eu trabalho, então eu estou usando para resolver os problemas. Depois, as experiências de vida, que pode ter uma experiência, você pode ter uma experiência que te ajuda a resolver um problema do cliente. Você já vivenciou, você já passou por aquilo, e quando a gente passa, a gente sabe evitar ou passar melhor, certo? Então, essa é uma arte, a edificação ou o design é uma arte que a gente serve ao outro. Então, eu estou colocando o meu conhecimento, ou seja, eu todo, para ajudar o outro o máximo possível. Depois, os repertórios visuais e culturais, óbvio, e o contexto do cliente. Atenção, aqui é o ponto primordial de aterrissagem. É aqui onde eu vou sair daquela maneira viajada ou sem empatia. Aqui é onde eu vou ficar mais assertivo quando eu coloco em relevância nas minhas criações, nas minhas propostas de solução, o contexto do cliente. É aqui onde eu olho o bolso dele, é onde eu olho a cultura dele para aceitar aquele estilo ou não. E aqui é quando eu trago as soluções mixadas ou adequadas para a realidade do meu cliente. Beleza? Beleza. E aí a gente chega na última coluna, que são as soluções para o projeto. Então, é quando eu somo essas coisas. Então, eu identifiquei os problemas, eu identifico quais são as tecnologias existentes, quais são as coisas que existem no mercado, e aí eu vou equalizar se essas coisas cabem no bolso e na realidade do meu cliente, ou se eu vou usar a minha criatividade para resolver os problemas do meu cliente. Então, tá aqui, ó. Então, a solução ela vai nascer com a empatia customizada, ou seja, olhar de verdade para o meu cliente e customizar essas coisas para ele, trazer para a realidade dele. Todas as soluções têm que ser possíveis. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque é muito comum, gente, o pessoal fazer projetos lindos, fica maravilhoso, faz um 3D lindo, só que a pessoa não vai ter dinheiro para fazer. Aí o que a gente causa? A gente causa distanciamento, a gente causa uma falta de potência da pessoa. Ela vai, não posso, isso é muito fora do que eu imaginei. Ela vai enxergar o design, ela vai enxergar a nossa prestação de serviço como algo caro, como algo que não é possível de ajudar ela neste momento. E isso é muito comum. Depois, as soluções criativas, ela surge assim. Criatividade, ela não é uma coisa que vem do espaço ou que vem do Divino Espírito Santo só. É uma mistura, como eu disse anteriormente, que vem de uma combinação de coisas, uma combinação da gente. Um dos maiores truques que estão aqui entre a solução existente e o que eu posso fazer hoje é entender a função das coisas. Quando eu entendo a função das coisas, a minha criatividade vai fazer eu aterrissar essa coisa que é distante da pessoa. Então, a pessoa, ela quer eu coloquei um criado mudo. Só que um criado mudo, né, uma mesa lateral, que não pode falar criado mudo mais, uma mesa lateral ali de cabeceira de cama, que é muito caro.
é caro no orçamento, não dá, vai encarecer para a pessoa. Beleza, qual é a função do criado mudo? Quando eu entendo a função dos objetos, eu consigo substituir esse objeto por outro objeto que vai cumprir a mesma função. Está aí o segredo ou o pulo do gato dos grandes designers, dos grandes decoradores. Entender a função de cada uma das coisas e procurar as alternativas, os objetos resgatados, garimpados e transformá-los, proporcionando a mesma função. Beleza? Tá acabando, gente. Beleza. Perdão, tô molhando a garganta aqui, ferramenta de trabalho. Aí que tá o tererê, hein, gente? Olha aí, ó, o meu post-it aqui, ó. Atenção e cuidados para a alma do projeto. Então, olha lá. Se o seu projeto não está acontecendo isso aqui, ó, o que é o projeto? Se você sozinho, se você é profissional da área, se você é profissional autônomo, se você é aluno em trabalho individual ou aluno em grupo, se você não conseguir responder em 1 minuto, responder assim num bate-papo, responder de imediato o que é o seu projeto, significa que o seu projeto ainda está com problema, não está claro. Se você não consegue falar, ou se o seu projeto não conseguir apresentar, não conseguir falar para que é, para que serve aquele projeto, significa que seu projeto está faltando coisa. Lembrando que eu estou falando da alma de um projeto. Um projeto tem, como eu disse lá no começo do nosso encontro, ele tem começo, meio e fim. Se o meu resultado final não conseguir responder estas perguntas, significa que o seu projeto ele está ou raso ou está errado. Depois, se o meu projeto não consegue mostrar para quem que é, não consegue mostrar a pessoa que é, para quem que eu estou fazendo, eu corro risco aí de dele estar fraco, significa que eu não estudei. Lembra que o para quem é, né, ele é importante, que é o meu cliente. Seguindo, perdão. Depois, se o projeto não consegue demonstrar, não consegue contar para a pessoa, não consegue contar para o seu professor, como ele será feito, ou seja, as etapas. Eu não estou escrevendo, Gil, gente, porque a gente já estourou o tempo, senão eu ia escrever aqui embaixo para vocês. Mas eu estou falando, então anotem, claro, se vocês acharem interessante. Se o projeto não consegue falar de forma objetiva, de forma óbvia, como ele será feito, qual é a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, como será feito ali a construção, etc e tal, corre o risco desse projeto estar errado. Depois, a noção de tempo. Então, nessa jornada da criação de um projeto, nós temos o quando. Quando será feito? Beleza, você está me entregando esse projeto, está aqui na minha mão, mas e aí, quando começa? São as perguntas mais comuns dos clientes, que e quando começa? Ou quando você começa a fazer o projeto? Demora quanto tempo? Em quanto tempo você me apresenta? Então, a percepção de tempo. Quanto tempo de construção? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Ah, mas tem uma variável, né? E se chover muito? E se faltar material por causa da pandemia? Ah, então tem tudo isso. Quanto mais a gente precaver, claro que é melhor. E aí, quanto será esse projeto? Claro, né? Então, ele tem uma ordem? Tem uma ordem, ele tem uma lógica construtiva aqui, para que, na hora que eu chegar neste valor, a pessoa entenda que é um processo que acontece na produção de um projeto.
Então, quando eu apresento o que é o projeto? Este é um projeto de design de interiores para uma área de lazer, né? Que vai atender todos os usuários aqui do prédio, onde a gente tem homens e mulheres, e assim por diante. Então, quando a pessoa percebe essa jornada, ela entende que o valor apresentado é justo ou não, né? Para a realidade dela. Então, antes de falar valor, antes de falar do que a gente sempre demonstra o trabalho, a gente justifica que, eu vou falar um número figurativo aqui, tá, gente? Que o meu projeto de R$7.000, ele custa tudo isso porque faz tudo isso. Passa por todas essas etapas, é um processo. Não é só desenhar no computador e apertar essa teclinha escrito print, igual muitas pessoas acham. Certo? E aí o aviso aqui, ó. Se o risco do projeto, né, sem isso, o risco do projeto não causar desenvolvimento ou transformação e desejo, né, de tê-lo, ou seja, a vontade de pagar por este projeto, vai ser muito grande. Então, no caso de um TCC, eu estou entregando para a minha instituição educacional, ok, mas o TCC está ensinando você a estruturar um projeto, e a estrutura de um projeto é a maneira que você apresenta para um cliente. Então, aqui eu estou falando dessa alma, dessa lógica de apresentação, que isso daqui serve para vocês usarem como um filtro, uma peneira. Então, pegar tudo que vocês fizeram até agora do projeto e colocar sobre isso daqui e ver. O meu projeto, ele fala claramente o que é. Ele está demonstrando claramente para quem que é. Para que é esse projeto? O que ele vai resolver? Ele está demonstrando como será feito? Ele está me mostrando a percepção de tempo, quanto tempo vai demorar para a transformação acontecer? E quanto vai custar, né? Qual é o valor? Aliás, vai uma dica aí, a gente nunca fala a palavra preço, a gente fala a palavra valor, tá? Tem pessoas, claro, que vão procurar pelo preço, pelo dinheiro, né? Mas a gente sempre demonstra o caminho de construção até chegar nesse preço, para a gente quebrar esse achismo das pessoas, essa coisa lúdica das pessoas, achar que um projetinho é um desenho de computador que a gente aperta o print. Dica ninja, tanto para estudante quanto para profissional. Se vocês passearem aí pela internet, se vocês virem aí os YouTubes das nossas áreas, das áreas criativas, os profissionais, se vocês procurarem no Pinterest, se vocês procurarem os profissionais das nossas áreas no Instagram, vocês vão ver que eles estão sempre documentando a jornada. E o que é documentar a jornada? É documentar tudo que a gente vai fazendo, os problemas. Felipe, eu preciso documentar e pôr na internet? Não é isso. É que isso também pode ser aproveitado para você pôr na sua internet. Então, tem alunos meus que fazem essa documentação na forma de blog, na forma de Instagram, na forma de Pinterest e assim por diante. Toda a construção do projeto você documente. Quando você documenta, isso gera aprendizagem, ele potencializa a nossa aprendizagem. E isso não é só para a gente que é estudante. Os profissionais usam isso, os escritórios usam isso. Porque todo projeto vai ter... todo projeto ele é algo singular, ele é particular daquela pessoa. Então, quando eu documento, eu transformo aquela informação em aprendizagem e eu raciocino melhor sobre aquelas coisas todas que eu estou passando, naquela jornada que eu estou passando. Então, anotem,
os problemas que vão aparecendo durante o projeto. Ah, nossa, na produção do projeto eu encontrei uma barreira. Teve um problema, beleza, aí você teve que contornar. Então, o que você contornou? Quais foram as soluções que você encontrou ou quais são as soluções que você tem que encontrar para resolver este problema? E depois, quais são os aprendizados que você está tendo com este problema, né? E com estas soluções. Depois, fotos de antes, durante e depois. Tanto para você divulgar como portfólio, quanto para você documentar o processo, o projeto do seu cliente. Então, isso é uma manobra que muitos escritórios usam, principalmente escritórios lá de fora. Toda a fase de antes, durante e depois, ela é documentada, ela fica guardada, porque se acontecer algum pepino, você tem os seus registros para você recorrer, certo? E é claro que isso tudo, além de potencializar a aprendizagem por projeto, né, quando a gente está resolvendo ou quando a gente está criando um projeto, ele vira de automático o nosso portfólio, gente. Então, nessa nossa área, na área de edificação, design de interiores, arquitetura, nas áreas criativas, o portfólio é o passaporte do mercado. A primeira coisa que um escritório vai pedir para vocês vai ser um portfólio. E em que momento nasce esse bendito portfólio? No meu primeiro mês, no meu primeiro semestre do meu curso, já nasce um portfólio. Felipe, mas eu sou só estudante, eu nunca fiz nenhum trabalho profissional. Não tem problema. Todos os projetos, os trabalhos, as atividades que vocês fazem em sala de aula já são o seu portfólio. Ou seja, aquele que capricha, aquele que investe, aquele que faz bem, sai ou termina o curso com um portfólio bom. E para que as pessoas te encontrem, esse portfólio, além de estar bom, né? Além de demonstrar a sua jornada, o seu crescimento, tem que estar na internet. Você tem que mostrar para o mundo, senão o mundo não sabe que você existe. Uma das dicas pode ser o Instagram. Certo, gente? Positivo. Gente, olha. Eu quero agradecer. Obrigada. Muito obrigada para todo Felipe. mundo. Obrigado. Obrigada, Eu também Denise. agradeço, desejo um bom sábado para todos aí, viu? Valeu demais. Sábado. Obrigado para todos. Oi, Lígia. Oi. Denise, você quer fechar com o... Eu acho que você não quer fechar, Josi, porque assim, se eu começar a falar aqui, nós vamos até 16. Eu dei um print agora mesmo na tela. Então... eu gostaria só de agradecer, né, em nome da ETEC, em nome de todos os alunos, professores, da Silvânia que apareceu, da gestão, agradecer a Denise por ter feito a intermediação, né, por ter ajudado. Felipe, muito obrigada, é maravilhoso de você, eu fiquei também aqui vidrada, volte sempre, no que depender da gente irá voltar. Eu acho que essa daqui foi a segunda vez. Eu fiz uma palestra uma vez lá no auditório. Uhum. E aí agora... gente, contem comigo. Quando vocês quiserem trocar ideia de alguma coisa, só me procurar. Eu deixei o meu arroba ali no final, não sei se o pessoal viu. Se alguém quiser perguntar depois também, só me mandar. E estou à disposição de vocês todos, tanto os professores quanto os alunos. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Beijo, bom almoço a todos. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada pela presença de todo mundo aí. Abração para todos. Tchau. Valeu. Tchau. Para todos. Valeu. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Obrigado, Felipe.